Pessoal, dando continuidade ao nosso curso, ainda no âmbito da conceituação dos tipos de parcelamento do solo, nós já conversamos aí bastante sobre parcelamento do solo para fins urbanos, parcelamento e desmembramento do solo para fins urbanos, Conversamos aí sobre as eventuais possibilidades e condições para se parcelar glebas em zona rural, e temos aí um tipo bastante conhecido de todos nós, que são os condomínios, os famosos condomínios fechados. Por incrível que pareça, até o advento do Código Civil e posteriores modificações em 2002, legislação de 2002, passou a valer em 2003, e algumas alterações posteriores aí, não existia a figura legal, o amparo legal do condomínio, tipo Alphaville, tipo condomínios aí que nós temos aí em cidades de médio e grande porte, aquele condomínio mesmo conhecido, com acesso controlado somente permitido para os condôminos moradores, não existia, por incrível que pareça, amparo legal para este tipo de empreendimento. É importante que nós conceituemos o que é o condomínio edilício, para que você, aluno, compreenda bem o porquê que era, inclusive, chamado aqui pelo nosso ilustre autor, referência brasileira em termos de loteamentos e parcelamento do solo, o senhor Vicente Celeste Amadei e seu filho Vicente de Abreu Amadei, dois expoentes aí, é a referência que eu uso em todos os estudos, todas as consultorias que eu presto no âmbito do parcelamento do solo. Esse autor aqui, ele chega inclusive a dizer que o condomínio de lotes é ilegal, era ilegal, até o ano de 2002, 2003, ou seja, relativamente recente, Como não há amparo jurídico para determinado empreendimento, ele é ilegal, como ele mesmo diz aqui, a nosso ver, esse tipo de empreendimento é ilegal por não ter amparo jurídico, Vamos lá. Aqui no livro dele é interessantíssimas questões, muito bem organizado. Então, existe a figura do condomínio especial, lá disciplinado pela Lei 4591 de 64, que é a Lei dos Condomínios. Condomínio previsto aqui nesta legislação, 4591 de 64, a Lei das Incorporações, a Lei dos Condomínios, são os chamados condomínios verticais, edifícios, prédios, com salas, apartamentos, onde ali, no chamado condomínio edilício instituído, nós temos ali as unidades de uso privativo do proprietário, a qual pode ser vendida de forma separada da área comum do edifício, com exceção das vagas de garagem, que podem ser vendidas a rigor somente para moradores, para condôminos. Mas o condomínio edilício, ele refere-se àqueles imóveis onde há áreas privativas, ou seja, apartamentos, salas, e áreas de uso comum. O que difere um condomínio comum de um condomínio edilício é que no condomínio comum todos são proprietários de todas as áreas. Por exemplo, um clube, uma área de recreação comunitária, onde somente os associados ali, os condôminos, têm acesso. Não é objetivo desse curso apresentar toda a legislação do condomínio de lotes, mas faz parte do estudo, da compreensão dos negócios, parcelamento do solo, o entendimento aí do que é um condomínio edilício, e as previsões legais para a implantação de um condomínio de lotes, cuja base é o parcelamento de solo. Então é importante conhecer. Então, como eu disse, o condomínio especial tem sua disciplina na Lei 4591 de 64 e no Código Civil. Toda a área privada, segregada, em forma de condomínio horizontal ou deitado, em unidades autônomas de domínio exclusivo e, aqui que pega, partes comuns condominiais,
a fração ideal de terreno e edificação necessária. Okay? Ou seja, o empreendedor ele pode parcelar determinada gleba, né, e chamar aquilo ali de um condomínio, porém ele tem a obrigação, né, a edificação necessária de unidades habitacionais construídas, edificadas sobre cada lote. Então é um condomínio, não é um loteamento. Né, ele é regido pela lei dos condomínios 4591 de 64, onde existe uma edificação, né, atrelada a uma fração ideal de terreno, que no caso é uma fração relativa à gleba inteira. Né? No condomínio de lotes, né, se fosse no condomínio de lotes, o raciocínio seria que a área do lote que seria, né, a fração ideal do todo. Né? Nós temos ainda aqui, já no amparo da Lei 6766 de 79, que é a Lei dos Loteamentos, né? Aqui, né, a instituição, o que difere do condomínio fechado, né, é que as ruas, áreas e equipamentos comunitários são de domínio público, ok? Ao passo de que no condomínio especial, regido pela Lei 4591 de 64, as ruas internas do condomínio, praças, ali, todos os dispositivos ali dentro, eles são de uso e propriedade do condomínio. No loteamento, regido pela Lei 6766 de 79, né, todo o arruamento, toda a infraestrutura, redes de água, esgoto, energia, praças, são de domínio público. Então, já as duas legislações aqui, elas não dão amparo para o condomínio de lotes tipo Alphaville, né, e tal. Não davam, né, até o advento aí do Código Civil de 2002. Só para ilustrar para você o texto dele, que é muito bem escrito, muito brilhante, né? Conceituado aqui o condomínio especial, né, no âmbito da Lei 4591, né, item A. E item B, o loteamento, que é o tópico, que é o tema do nosso curso, com amparo na Lei 6766 de 79, os dois, né, aqui, né, a figura do condomínio urbanístico, aqui na letra já do autor, ou de lotes descolada de edificação, ok? Ou seja, só condomínio de lote, né? A rigor, atualmente, não existe em nosso ordenamento jurídico, nada obstante entendimentos contrários em favor de empreendimentos imobiliários assim configurados, que podem haver, né, já podem estar aí, já estão, né, como Alphaville, já estão aí implantados, que podem haver pelo fato consumado, ou seja, já estão implantados, né, por interpretação jurisprudencial ou por normas de corregedorias gerais. Exemplo aí de estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, né, embora, a nosso ver, seja ilegal. Até 2002 realmente era ilegal, né, por não ter amparo jurídico. Né? Mas como então implantar, como que essas empresas implantam condomínios de lotes? Tá? Aqui só para acabar de conceituar, tá? Aqui já texto meu agora, texto do curso, perdão, né, retirado aqui do Código Civil, artigo 1331, Código Civil de 2002, tá, que rege aí, questão de condomínios. Tá? As partes suscetíveis de utilização independentes, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas, sobrelojas, ou seja, edificações. Né, ele trata aqui de edificações. Com as respectivas frações ideais de solo, né, para quem já estudou a Lei 4591 de 64 e a BNT 12721, né, uma fração ideal ela é proporcional à área construída. Ou seja, se não tiver área construída, não existe fração ideal. Não tem como se implementar um loteamento, um condomínio de lotes, perdão, à luz da Lei 4591. A Lei 4591 rege condomínios verticais, né, com a obrigatoriedade de se ter área construída. Então, eu coloquei aqui em vermelho todas essas questões que ilustram muito bem isso. Né? Ou seja, aqui, ó, artigo 2º, o solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás, eletricidade, calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso, né, ao logradouro público, né, portaria, pilotis, né, essas coisas, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. Né? Então você está vendo aqui, ó, que são estruturas, né, edificações. O solo não pode ser utilizado. No conceito da lei já se prevê
a ilegalidade, né? Já se pressupõe a ilegalidade de um condomínio de lotes, né? Onde um lote vai ser de uso exclusivo. Um lote é solo, né? Ele não pode, perante aqui o termo, esse artigo 1331 do Código Civil, não ser utilizado por condômino privativo, né? Área privativa de condômino. Como então implementar o loteamento, né? O condomínio de lotes, né? A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade relativamente ao terreno e parte comum, né? Partes comuns são aí devem ser instituídos dentro do ato de constituição do condomínio edilício, né? Então você está vendo que realmente não existia, né? Aí, né? O artigo 1358A, né, parte A, né? Existiu esse anexo aqui, o A do Código Civil, o qual passa a prever expressamente a constituição de condomínios de lotes. Né? Antigamente não tinha. Então, pode haver, né? Vamos ler aqui, ó, artigo 1358-A, pode haver em terrenos partes designadas de lotes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum aos condôminos. A fração ideal, aqui ele já caracterizou a possibilidade de implantação de um condomínio de lotes. A fração ideal de cada condômino poderá ser proporcional à área do solo de cada unidade autônoma, ao respectivo potencial construtivo ou a outros critérios indicados no ato da instituição. Aplica-se no que couber ao condomínio de lotes o disposto sobre condomínio edilício, neste capítulo, respeitado a legislação, né, urbanística, né, municipal, claro, né? Para fins de incorporação imobiliária, a implantação de toda a infraestrutura ficará a cargo do empreendedor. Aqui, ó, esse parágrafo aqui ilustra bem tudo isso que a gente disse, ó. Antigamente se utilizava a Lei Federal 6766 de 79, que é a lei de parcelamento do solo, né? Se parcelava o solo, aí depois se cercava todo o empreendimento e se chamava esse empreendimento de loteamento fechado, né? Ou condomínio de lotes, né? Nome comercial, condomínio Alphaville, condomínio Lagoa dos Ingleses, condomínio, né? Brisa do Horizonte, alguma coisa nesse sentido, né? Lago das Roseiras, igual tem na minha cidade aqui. Mas isso era legal. Quando você, então, agora for, se você é empreendedor, tiver interesse, né, o desejo, estiver pensando em implantar um condomínio de lotes, né, fechados, hoje em dia você já tem uma legislação que te ampara, né? Fazendo essa legislação prevê, então, que a fração ideal não é área construída, né? A fração ideal atribuída a cada unidade, a fração ideal de terreno, de solo, né, de terra, atribuída a cada unidade variava em função da área proporcional construída com relação ao todo, né? Aí se fazia um proporcional, né, uma fração ideal de tanto, né, para fins de custeio da implantação de áreas comuns, né, com base também no custo de construção. Tá? Lá na legislação, na BNT 12.721, os engenheiros aí sabem calcular, nós aqui da Target prestamos esse serviço, né, mas hoje, né, no âmbito aqui com o advento aqui desse artigo, né, a fração ideal então passa a ser a área do lote, tá? Não a construção em cima dele, a área do lote. Então o lote dentro de um condomínio fechado, ele passa a ser de uso exclusivo, né, do condômino, né, a área privativa do condômino que comprou aquele lote, exclusiva dele. Já as ruas, as praças, toda a infraestrutura que tem dentro do condomínio é de uso privativo dos condôminos, não é público, né? Esse empreendimento ele não é regido pela lei 6766 de 79, né, que é a lei do loteamento, a lei federal do loteamento, a qual nós toda hora citamos aqui. Ok? Muito bem. Acho que aqui deu para ilustrar bem, né? Outra coisa que era comum se fazer antigamente, que fere diretamente aqui a legislação federal, que dá até cadeia, né, chamada venda casada, é que né, pelo Código de Defesa do Consumidor, perdão, é que o empreendedor, o loteador, quando queria implantar um condomínio, né, de lotes, ele naturalmente ele tinha, né, que
construir, né? Ou ele faz o empreendimento de lotes, constrói uma casa sobre cada um, né? Entrega a casa pronta sobre o lote, aí sim poderia ser um condomínio horizontal, né? Condomínio deitado, porque aí você já tem como calcular, com base na área da edificação, né? A fração ideal correspondente a cada unidade autônoma, né? Mas o cara, para burlar essa situação, para evitar dele ser obrigado a fazer as casas, né, sobre o condomínio, ao invés de vender só o lote dentro do condomínio, né, ele fazia a chamada venda casada. Né, ele vendia o lote atrelado a um contrato de construção. Isso é venda casada, né, dentro do corpo da lei aqui, o Código de Defesa do Consumidor, classificado como prática abusiva e, portanto, vedada, e de condicionar, né, o ato de condicionar o fornecimento de um produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço. Artigo 39, inciso 1 da Lei 8078 de 90. Então, muitos empreendedores faziam dessa forma. Lançavam o condomínio, né, na hora de vender, empurravam uma venda casada de uma construção, né, já com área determinada da edificação, aí podendo calcular, né, os quadros da ABNT, né, porém com a obrigatoriedade do condômino comprar, executar aquela edificação conforme aquele projeto pré-aprovado. Tá, isso aí é venda casada, isso aí também não poderia ser feito. Né? Outras vezes o empreendedor chamava aquilo ali de loteamento fechado. Né? Nós vamos estudar o loteamento fechado, falar um pouquinho dele aqui agora. Né? Loteamento fechado, como a gente já conversou, nada mais é do que um loteamento com vias públicas lá dentro. As vias são públicas, as praças são públicas, né? O que é privado é somente o lote, o resto é tudo público. Então, pressupondo que o livre ir e vir do cidadão, né, dá a ele o direito, né, de acessar aquele logradouro público, aquela rua, sem qualquer impedimento legal. Pode haver um controle de acesso, mas não a proibição do acesso, né, como nós já conversamos agora há pouco. Tá? Loteamento fechado ele tem um apelo comercial, né, porque ele pressupõe certa segurança. Tá? Ele está totalmente previsto na legislação, tá? Não tem problema. É só não proibir o acesso, né, do cidadão, de qualquer tipo de pessoa. Tá? A via é pública, ok? Muito bem. O loteamento com finalidade social é um loteamento que promovido aí pelo setor público, né, que desapropria determinada área e ali implanta um loteamento para doação de terreno, para assentamento aí de pessoas que não têm a casa própria, pessoas de baixa renda, pessoas que necessitam de um suporte aí do poder público para terem a sua casa própria, né, com subsídio governamental. Não é o tema de estudo aqui desse curso, mas existe, tá? Loteamento com finalidade social. O que difere do loteamento que nós estamos estudando é simplesmente a questão negocial, né? Não se trata de um negócio com vistas ao lucro, né? A rentabilidade, é um negócio financeiramente e economicamente viável, né? É um negócio mais direcionado para o setor público, é um negócio conduzido, né? Concebido, implementado, né? E gerenciado pelo setor público para fins sociais. Mas tem amparo total na lei, né, 6766 de 79, que é a lei do parcelamento do solo. Ok? Acho que aqui eu finalizei então a aula 1, que é todo o conceito, né, toda a conceituação do que é um condomínio fechado, o que é um condomínio de acesso controlado, o que é um loteamento com finalidade social, o que é um loteamento urbano de fato, que é o tema do nosso curso, o que é um loteamento em área rural, né? Loteamento de área rural, nós falamos bastante sobre essa questão, a legislação dele é lá o INCRA, né? Tem lá um certo chamado módulo fiscal, né? E tem as possibilidades, né? Tem possibilidade de você implementar um núcleo urbano, né? Ali, né, como nós apresentamos aqui no curso, um loteamento para fins urbanos em zona rural, desde que a zona rural, né, por força de legislação, passe a integrar aí a zona de expansão urbana ou zona urbana. Tá? Cabe a você, empreendedor, garimpar essas situações aí, essas oportunidades de negócios, né, e fazer acontecer. Né? Muito bem? Partiu para a aula 2, então, ok?